na terra prometida. E quanto mais se passavam os dias, acho que alguns iam se estressando, alguns meio que duvidando: será que existe mesmo essa terra prometida? E existia um líder ali que ia levar esse povo até essa terra prometida que havia se falado lá atrás. E chega na metade do caminho, ou do decorrer do caminho, o povo, acho que cansado, começou a murmurar, começou a reclamar. E algumas pessoas sentiram vontade de voltar para trás, de não querer seguir em frente. E a palavra de Deus diz que Deus não quis mais levar o povo. Deus falou: minha palavra tem que ser cumprida, e eu vou mandar um anjo. Vou mandar um anjo que te leve à terra prometida. Mas existia ali um líder que foi levantado para levar aquele pessoal até aquilo que foi prometido. E esse líder chegou perante a Deus e falou: viu, ei, se o Senhor não for comigo, se o Senhor não for diante de nós, ou comigo, ou do meu lado, ou à frente, ou junto comigo, não me faça sair daqui, eu não vou sair daqui. E Deus viu aquela atitude de Moisés, então começou a andar com aquele líder. O que eu quero dizer para vocês nessa noite aqui? Que algumas vezes vocês vão estar cansados. A caminhada tem sido longa, a caminhada não tem sido fácil. Muito de vocês já passou pela cabeça dizendo assim: ei, eu vou voltar. E muito de vocês dizendo assim: eu vou parar, eu não quero mais saber desse Deus. Ele prometeu tanta coisa para mim. Ele disse que ia ser porta aberta, que eu ia conquistar o meu carro, que eu ia conquistar minhas casas, que era muita promessa, que eu ia viver o melhor desse mundo. Eu vou desistir, eu vou parar, porque a caminhada tem sido longa e você está cansando. E quando a gente cansa, a gente quer repousar, quer parar para descansar. Mas eu venho dizer nessa noite para vocês que não é tempo de parar, que não é tempo de retroceder, que Deus, aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Aquilo que Ele falou no teu ouvido, Ele vai cumprir. A promessa vai cumprir. Não importa o tempo que vai passar, não importa o tempo que vai demorar, ei, Ele vai cumprir, a promessa vai cumprir. Mas nessa noite Deus está dizendo assim: ei, será que você também não pode ser um líder aí que possa levar essa pessoa que está do teu lado, que está querendo parar? Ei, como está a sua expectativa hoje com Deus? Como que está hoje a sua vinda aqui na igreja hoje? Como que está essa expectativa em ouvir algo de Deus hoje aqui? Cansado? Desanimado? Como que você está nessa noite? Como que você veio buscar aqui hoje Deus? Como que o teu coração está hoje aqui? Alguma vez seu coração está tão confuso que eu estou falando aqui na frente, você não está conseguindo nem ouvir a minha voz? Alguma vez você está aí, está tão confuso? O que será que Ele está falando? O que Ele está falando em parar, não desistir? Ei, Deus está dizendo que vai suprir toda a sua necessidade nessa noite. E uma das maiores necessidades que você precisa é a graça dEle, é a paz. A graça dEle te basta nessa noite aqui. Amém? Amém? Está preparado para ouvir algo de Deus nessa noite? Amém? Vamos sentar? Glória a Deus. Aleluias.
Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? Nem complementei, né? Que falta de educação. Eu estava comentando ali com o Alexandre, a Débora estava aqui louvando o Senhor, e o Adriano estava ali no cantinho só assim, ó. Falei, olha que amor, que, né? Ele é todo orgulhoso vendo a sua esposa louvar o Senhor. Amém? Você que ainda não tem sua esposa, teu esposo aqui na casa do Senhor, ainda você vai ter, amém? Vamos lá, irmãos. Vamos dar continuidade? Que nem a Débora falou, falta hoje domingo, para você ter o entendimento do que é graça, que você possa saber o que é graça. E quando o pastor ministrou, falou para nós desse tema, nos disse desse tema, e eu falei, caramba, graça é fácil de ministrar, né? Muito fácil de ministrar. Aí você começa a ouvir os ministrantes de cada dia aqui, e você começa a falar, caramba, não é tão fácil assim. Que os caras vão numas palavras, né? E foi bênção, né? O Gabriel nos disse que a graça é um favor não, que a gente não é um favor não merecido, né? Que nós não merecemos. E eu comecei a pensar o que eu vou ministrar para o povo do Senhor. E Deus começou a falar muito forte comigo sobre a vida de Pedro. Eu queria que vocês abrissem a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, deixa eu achar aqui, irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41. O que eu vou falar sobre a vida de Pedro, o que vocês vão entender sobre graça hoje. Foi falado sobre merecimento, se nós merecemos ou não, a entrega de Jesus na cruz, sobre a salvação. Foi pincelado um pouco de cada coisa, se foi falado aqui sobre a graça. Mas eu vou falar para vocês hoje aqui sobre a manifestação da graça. Porque vocês entenderam que Deus deu seu único filho para morrer por mim e por você, amém? Que a graça é um favor não merecido, que eu não mereço essa graça, mas ela veio de graça. E foi-se falado aqui também que essa graça não foi de graça, que foi-se pagado um grande preço, que foi a entrega de Jesus. Mas amém, nós entendemos isso. Mas hoje vocês vão sair daqui entendendo o que é graça, o que a graça vai se manifestar em mim, como que essa graça é feita no dia a dia de cada um de vocês. É sobre isso que eu quero ministrar hoje aqui, para vocês entenderem o que você tem feito, o que você tem feito e o que Deus fez para você, para que essa graça pudesse respingar em você, no seu dia a dia, no seu cotidiano, no seu trabalho, na sua casa, em qualquer lugar que você tenha andado. Então nós vamos falar hoje aqui sobre a manifestação da graça. O tema da minha ministração, porque todo mundo deu tema, né? Todo mundo deu tema, por que eu não posso dar? Eu vou dar também. Então o tema da minha ministração hoje aqui é a manifestação da graça. Vamos ler Marcos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41. Todo mundo já abriu? Já? Amém? Vamos lá? Desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados naquele dia, e juntaram-se a ele quase 3.000 pessoas. Vamos ler de novo? Vamos lá. Desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados naquele dia, juntaram-se
a eles quase 3.000 pessoas. Aqui está dizendo a palavra do Senhor que Pedro, ele tomou a palavra, e através da tua palavra, através da sua ministração, através de falar desse Deus, através da sua vida ali, do seu testemunho de vida, mais de 3.000 almas foram batizadas. Lindo, não é? Não é lindo? O que Deus fez ali na vida de Pedro, não é maravilhoso? Chique, não é? Maravilhoso. Mas vamos voltar um pouquinho para trás, para que tudo isso pudesse acontecer, para que Pedro pudesse estar aqui hoje como eu estou num púlpito, pregando a palavra do Senhor, para que vocês possam ouvir a palavra do Senhor. Teve uma história, e essa história de Pedro, alguns vão falar que foi muito linda, alguns vão falar que não. Eu acho que ele andou pisando um pouco na bola. Eu acho que ele pisou um pouco na bola. Mas vamos lá. Em Mateus capítulo 4, não precisa abrir. A partir de agora a gente só vai pincelar para a gente ganhar tempo, porque senão a palavra vai terminar muito tarde o culto. Em Mateus capítulo 4, versículo 18, estava ali um pescador, porque Pedro era pescador. Até então Pedro era pescador de peixes. E Pedro foi chamado para pescador de homens. Então Pedro tem um encontro com Jesus, e Jesus chama Pedro para andar com ele, e para ele viver os milagres de Jesus. Aí você já vai começar a entender que ali já houve uma graça. Por quê? Porque Pedro estava ali pescando, perdido. Algumas das pescarias de Pedro era frustrada. Mas ali a graça de Deus, de Jesus, já alcançou Pedro e já começou a resgatar Pedro. Aí você vai falar, como que essa manifestação tem na nossa vida? Aonde você estava até um tempo atrás? Até onde você estava até um tempo atrás? Eu, há 10 anos atrás, eu estava bebendo todos os dias. Todos os dias eu bebia, todos os dias eu bebia. E a graça do Senhor me pegou, me trouxe, limpou, me curou do vício e me colocou num lugar de honra. Não estou falando de honra, estar num púlpito pregando a palavra do Senhor, não estou falando nada disso. Algumas vezes nós vamos além daquilo que Deus pode nos fazer. A gente quer um púlpito, a gente quer um microfone, a gente quer pregar a palavra. Não estou falando nada disso, não. Eu estou falando de uma pessoa que era viciada, de uma pessoa que não tinha o respeito da sociedade, de uma pessoa que não tinha o respeito de ninguém, não tinha respeito de uma mulher, não tinha respeito de filho. Um homem que queria ser pai, um homem que queria ser esposo, mas ele não se comportava como tal. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, na sua graça, me resgatou, como resgatou você, para que você pudesse estar sentado aqui hoje. Aí Ele nos trouxe, nos limpou, me deu uma família, me colocou num lugar de honra, me fez eu tornar pai, me fez ganhar de novo o respeito da sociedade. Porque até então, quando se falava em Marcelo, a turma falava, que dó, bebe muito. Quando a Andréia foi tirar a informação sobre a minha pessoa, porque a gente estava de treletetê, que eu estava querendo conquistar a boneca, não sabia que era uma onça. Se eu soubesse, não tinha chegado perto. E até hoje eu estou bravo com o seu Adriano, porque não me avisou que era. Mas eu acho que ele estava querendo se livrar, ele com a dona Luzia. Mas Deus foi lá na sua infinita misericórdia, nos resgatou. E quando André tirou essa informação de mim, da minha pessoa, sabe o que falaram para ela? Sai fora dessa. Ele é muito bonzinho, mas bebe muito. Mas Deus não quis nem saber. Foi lá e me tirou. E a história aqui em Mateus capítulo 4, a palavra de Deus diz que Jesus chamou Pedro para andar junto, que tirou ele das pescarias e levou ele para pescar almas, pescar pessoas.
E ali a graça do Senhor já estava sendo imputada na vida de Pedro, como foi na nossa. Aí vamos mais para frente. Aí Pedro começa a andar com Jesus, né? Pedro começa a andar com Jesus. Pedro começa a ver os milagres de Jesus. Pedro começa a vivenciar. Ele só não estava sabendo dos milagres, mas ele estava vivenciando os milagres. Ele estava andando com Jesus. Ele fazia parte de alguns milagres. Não é isso? Não é isso? Daí lá em Mateus capítulo 16, versículo 13 para frente, as pessoas estão questionando quem é Jesus. Uns falavam que Jesus era profeta, outros falavam que Jesus era Elias. Foi assim. Pois é. E foi. Quando perguntaram para Pedro, o que Pedro falou? Você é o Filho de Deus. Aí Jesus elogia Pedro. Pedro, quem te revelou isso não foi homem. Foi quem? Foi quem? Caramba, Pedro tinha uma intimidade. A graça alcançou Pedro, e Pedro começou a andar com Jesus, começou a viver aqueles milagres, e começou a ter uma intimidade com Deus. Caramba, que maravilha! Que perfeito, que gostoso, estava tudo andando bem, ganhando alma para Jesus e curando pessoas, para onde passava milagres, e Pedro andando junto, e Pedro tendo essa intimidade. Que coisa linda! E a graça sobre a vida de Pedro, e Pedro falando, caramba, vamos. Acho que Pedro falava para Jesus, vamos Jesus, vamos para a próxima, vamos curar mais um ali, vamos pegar outro ali, já. Isso é minhas palavras, sabe? Está na Bíblia, vocês vão procurar lá. O pastor falou que Pedro ficava desse... Não. Aí Pedro com uma intimidade. Pedro já sabia quem era Jesus. Olha que coisa linda. Vamos um pouquinho mais para frente. Aí começa a pegar. Aí muitas palavras aqui foi ministrada aqui sobre a entrega de Jesus. Que Deus entregou seu único filho para morrer por mim e por você, porque essa graça viesse até nós, para a gente poder ganhar a salvação. Foi ministrada, não foi? Mas adivinha quem que participou disso? Quem que participou disso? Pedro. Lá Pedrão de novo. Em Lucas, capítulo 22, versículo do 54 para frente, depois vocês lêem lá. Pedro nega Jesus. Uma coisa linda, uma história linda que estava acontecendo. Jesus resgata Pedro, começa a andar com Pedro, junto com Pedro. Vem aqui, Pedro. Vamos falar do meu Pai, vamos falar dos milagres que nós estamos fazendo, vamos curar as pessoas. Pedro tendo uma intimidade com Jesus, andando todo dia, dormindo e acordando com Jesus. E cai entre nós, né, irmãos? Que a caminhada daquele tempo não é uma caminhadinha como daqui na Canané, com o carrão que o Ricardo tem, né? Era longa. Era ou não era? Não tinha tempo de conversa entre Jesus e Pedro. Muita coisa ali era se trocada. Pedro conhecia Jesus. Pedro sabia quem era Jesus, não sabia, irmãos? Ou eu estou enganado? Agora diga para mim uma coisa aqui. Diga uma coisa aqui para mim. A graça não tinha alcançado Pedro. Essa graça não alcançou você, porque no meio do caminho você negou Jesus. Por que no meio do caminho Pedro negou Jesus? Por isso que eu estou falando para vocês hoje aqui da manifestação da graça. A manifestação da graça, eu estava lendo
A palavra do Senhor, a palavra estava falando comigo assim, que ela é infinita, a graça do Senhor é infinita. Porque Pedro foi e viveu com Jesus, Jesus tirou Pedro de lá. Pedro começou a viver com Jesus, e chega no meio do caminho, Pedro, a primeira coisa que faz, nega Jesus, e não nega só uma vez não. Ele não negou só uma vez Jesus não, ele negou 3 vezes Jesus. E se eu sou Jesus, Pedro, não me negou? Você me negou, Pedro? Não fala mais comigo. Lembra aquela graça que eu te dei? Dá aqui, é minha de volta. Nós somos assim. Nós somos assim. Nós somos assim. As pessoas nos magoam, a gente não quer do nosso lado. As pessoas não querem falar com a gente não quer do lado. As pessoas fazem algo que a gente não quer do lado. E a gente esquece todas as coisas boas. Por que ali? Daí nós vamos chegar nessa palavra que eu falei agora no começo. Por que Jesus deixou Pedro pregar da sua palavra e mais de 3.000 almas ser salva? Porque diferente de mim e de você, a graça de Deus é grandiosa. Não se limita no que Pedro negou Jesus. Mas havia uma história ali de Pedro. Havia um convívio de Pedro com Jesus. E nós não. Quando a pessoa não faz aquilo que nós não queremos, nós esquecemos tudo aquilo que ela já fez. Nós não conseguimos sentir graça, misericórdia de alguém, compaixão de outras pessoas. Eu estou mentindo? Estou falando algo aqui que não bate? Jesus, Pedro, quantas vezes Pedro negou Jesus? Quantas vezes? Se negar você uma vez, o que você faz? Eu não deixo entrar em casa mais. As minhas filhas, quando fazem rebeldia comigo, eu já quero jogar para fora da casa. Imagine negar eu 3 vezes. Imagine eu chegar para sua esposa, para o teu esposo. Imagine chegar para André. André, conhece aquele careca ali? Nunca vi na minha vida. Não sei quem é, não. Como não conhece, André? Nós estamos 13 anos juntos, filha. Dividimos a mesma cama. Como você não me conhece? Todo dia você pede o cartão para usar. Todo dia você fala em Pix para mim. Como você não me conhece? Imagina, Aguinaldo. Sibeli falar, não conheço o Aguinaldo. Como não, Sibeli? Você dá um relógio na cabeça dela. Aquele grandão. Pesado. A Silmara pegou, quase caiu. Mas Jesus não tem essa frescura que nós temos, não. Aí Jesus, quando Pedro nega Jesus, Jesus estava indo para onde? Estava indo para onde, pessoal? Para a cruz. Olha, que mais difícil ainda. Quando Pedro nega Jesus, Jesus está indo para a cruz. Para ser crucificado. Não era fácil. Imagine você indo. Se eu sou Jesus, eu falo, Pedro, eu estou indo na cruz por causa de você, seu ingrato. E você me nega ainda. Não era? Mas a graça de Deus não é assim. Por isso que fala, é um favor.
nós não merecemos. Pedro não merecia. Pedro não merecia. Jesus indo para a cruz, para ser crucificado, e Pedro negando Jesus. Que coisa. Aí a gente vai um pouquinho mais para frente da história. Em Marcos capítulo 16, Jesus ressuscita. E quem que Jesus chama? Quem? Pedro. Esse Jesus também não. Jesus ressuscita e manda chamar Pedro. Sabe para quê? Para curar, caramba, curar Pedro. Para restaurar Pedro. Se isso não é uma grande manifestação de Deus, eu não sei o que é, irmãos. Caramba, um homem negou Jesus. Jesus estava indo para a cruz por ele. E quando Jesus ressuscita, a primeira pessoa que Jesus chama é Pedro. Pedro, vem aqui, nós precisamos ter um tempo, nós precisamos conversar, eu preciso restaurar você, você precisa ser curado. Ei Pedro, em outras palavras, Jesus estava chamando Pedro dizendo: ei Pedro, vem aqui, que eu não guardo mágoa, comigo não tem essa. Vem aqui, senta do meu lado, que hoje você vai ser curado, que hoje você vai ser restaurado, para você dar prosseguimento naquilo que eu te instruí, para aquilo que você foi chamado lá atrás, Pedro. Ei Pedro, você ter me negado, esquece, vem aqui, eu preciso curar você, porque ainda você tem uma tarefa muito grande. E assim Jesus todos os dias conosco, irmãos. Nós tentamos desistir, nós queremos parar, nós murmuramos, nós brigamos com o irmão do lado, nós se chateamos com nossos pastores, com nossos líderes. Sabe o que eu vi esses dias? Eu falei, preciso trazer um casal aqui para a gente conversar. Ah, não, deixa ele quieto, deixa ele que vai viver a vida. Não, nós pastores não tem esse negócio. Nós queremos matar. Nós colocamos na nossa mesa e damos direcionamento. E Jesus teve isso, essa compaixão com Pedro. Ele sabia que Pedro estava ferido, porque quando Pedro nega Jesus, o que Pedro faz? Ele retrocede, volta à sua velha prática. E é assim nós, quando estamos em pecado, quando nós negamos Jesus, nós voltamos às velha prática. E a manifestação da graça é que quando nós voltamos, mesmo assim Ele vai nos resgata novamente. É ou não é? Deus não tem esse negócio, irmãos, que eu e você tem. Então Jesus manda chamar Pedro. Traz ele aqui. Traz ele aqui. Vamos conversar com ele. Deixa eu conversar com ele. E qual é a pergunta que Jesus fala para Pedro? Caramba, se uma pessoa me nega, eu vou perguntar se ele me ama? Eu já entendi que ele não me ama. Imagina André me negando, eu chegar para André, você me ama depois de me negar? Negou. Mas Jesus chega até Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? E a palavra de Deus diz que Pedro cai em si. E a vida de Pedro lhe é restaurada. E Pedro é restaurado ali. A graça do Senhor novamente pega Pedro. E quando pega Pedro, aí nós vamos para Atos, capítulo 2, versículo 41. Aí a gente vai para Atos, capítulo 2, versículo 1, que a palavra de Deus diz assim novamente: desse modo, o que acolheram a sua palavra foram batizados. E naquele dia juntaram-se a ele quase 3.000 almas.
Essa é a graça, irmãos. Essa é a graça. Eu venho nessa noite dizer aqui para vocês, por mais pecado que você já teve, por mais coisas erradas que você já fez, Deus está disposto a derramar essa graça novamente sobre a sua vida. Basta você querer, porque quando Jesus manda chamar Pedro, ei, Pedro não ficou negando que não queria ir, Pedro foi de encontro a Jesus, e ali houve uma restauração. E quando houve essa restauração, e Jesus, acho que deve ter falado: Pedro, agora vai ganhar almas, vai falar do meu nome, vai falar o nome de Deus. E ele foi, e ali na primeira ministração dele, mais de 3.000 almas foram ganhadas para Jesus. E você está sentado nessa cadeira aqui dizendo: ei pastor, eu sou pecador, eu já neguei Jesus, eu já abandonei Deus, eu já não quis saber mais de igreja, eu não quis saber mais de pastor, eu não quis saber mais de estar na presença do Senhor. Mas eu venho dizer para vocês nessa noite aqui, que Deus está te chamando nessa noite de novo aqui, para ser restaurado aquilo que aconteceu lá atrás. Deus quer restaurar e quer trilhar você no caminho de novo, para você ministrar para pessoas do teu trabalho, para as pessoas que vivem do teu lado, para a tua família, para dizer que existe um Deus que faz milagre, um Deus que restaura, um Deus que é misericordioso, um Deus que é cheio de graça. É desse Deus que eu estou falando aqui hoje para vocês, que é cheio de graça. Você acha que já não passou na minha vida, na minha vontade de desistir, de não querer mais estar na obra? Um monte. Mas todo dia se renova a minha vontade de servir o Senhor, porque a graça dele vai lá. Vem aqui, Marcelo. Você sozinho não vai conseguir. Você sozinho não vai. Olha, você sozinho. É dessa graça que nós estamos falando aqui hoje nessa noite, irmãos. É dessa graça que eu estou falando, dessa manifestação da graça que eu estou falando aqui hoje. Que há tempo ainda para você voltar para Jesus, que há tempo ainda de você fazer aquelas coisas para Jesus. Cadê aquela vontade de pregar a palavra? Cadê aquele entusiasmo de falar do Senhor? Aí você vai falar: mas o pastor Cauê não deixa eu pregar, porque agora tem muito pregador na igreja. Está chovendo o pregador, ele não deixa. Vai pregar no teu trabalho. Prega dentro da tua casa. Se você soubesse o peso que tem estar aqui no altar do Senhor. Quando o pastor me chama, meu Deus, hoje eu estava tenso. E estou tenso ainda. É uma pressão enorme estar aqui, irmãos. Por isso que eu falo que eu gosto de célula. Célula é gostoso. Todo mundo participa, todo mundo fala. Só não pode ter a Tânia com a Débora na célula, que daí ninguém fala. E a Andréia também, que a Andréia também nunca via. Foi no célula de jovens esse dia, falou que não ia falar, que não era para mim falar, que não sei o que. Aí todo mundo: você vai falar? Você vai falar? Ela falou: não. Aí você vai falar? Ela: daqui a pouco. Posso falar agora? Pronto, aí pronto. A célula que era para acabar às 9 já foi para as 11 da noite. Nós com fome, querendo comer, o povo querendo ir embora, né? A graça, irmão, ela já foi paga um preço. Não necessita você pagar esse preço novamente. Vai de ficar colocando no teu coração que você não pode estar na presença do Senhor. É o que o diabo quer. O diabo quer insistir na sua vida, dizendo que você não tem o direito de nada. E sabe o que é mais difícil quando o inimigo quer soprar algo no nosso ouvido? Ele quer nos travar e prometer algo que já é nosso. Que a graça do Senhor nessa noite possa te alcançar novamente. Mas posso falar algo que não vai ficar chateado? Não se aproveita dessa graça, né? Eu acho que Pedro exagerou 3 vezes, né? Acho que Pedro deu uma exagerada. Se eu nego ao primeiro, eu já vou embora para casa. Vou se esconder aqui que eu vou ficar com medo de negar a segunda, a terceira. Mas para de abusar da graça.
Ontem a Andréia estava falando assim em relação a casamento. Eu não sei se era um elogio, daí vocês tiram por... Vou ver. Esse aqui é meu marido. Olhou para mim assim. Esse aqui é meu esposo. Ele é chato, curucutu, não é romântico. Mas eu decidi que eu tenho que seguir com ele para a vida toda. Aí eu não sabia se era um elogio. Eu não sabia se ela estava fazendo uma declaração de amor, o que era aquilo. Eu não entendi nada. Minha mente saiu bagunçada. Aí eu falei, eu acho que deve ser elogio. Se não é elogio, pelo menos eu vou viver com ela pro resto da vida. Estou no lucro. Então com Deus, irmão, não tenta fugir dele. Não tenta fugir. Escolhe viver com ele para toda a sua vida. Escolhe andar com ele toda a sua vida. Escolhe entregar a sua vida para ele. Ele já te escolheu, mas está esperando você dar esse sinal. E quando eu estou falando de se entregar, irmãos, quando eu estou falando de se entregar, não basta só se batizar. É se entregar e viver o dia a dia com Deus. É viver o dia a dia com Deus. Estar na sua casa pensando em Deus, saber que Deus existe e que Ele é o teu conforto. Não pode viver Deus só aqui dentro. Não joga fora essa graça, irmãos. Que a palavra que os outros pastores pregaram que não foi de graça, foi se pago um alto preço. Quando vocês entenderem isso, quando vocês entenderem que o preço foi pago muito alto, nós não podemos fazer de qualquer jeito. Amém? Amém? Deu para entender o que é a manifestação da graça? Deu para entender um pouco o que é a manifestação da graça? Eu dei como exemplo a minha vida aqui, como a vida de Pedro, mas é a vida de vocês. Pode colocar essa história como vocês. Coloca vocês como personagem aí. Quantas vezes vocês negaram Deus? Da onde Deus te tirou? E da onde Deus te colocou? Cara, eu ultimamente eu não tenho que reclamar de Deus. Ele tem suprido todas as minhas necessidades. E eu hoje mesmo estava falando no meu trabalho assim que domingo passado eu saí no horário do culto, já saí, passei que era 6 horas, fui em casa, tomei um banho e vim pro culto. As pessoas falam, você está cansado, dá para faltar um dia. Eu não quero faltar um dia. Eu não quero faltar porque eu sei o que Deus fez para mim, cara. Eu sei de onde Deus tirou. Deus me tirou da miséria. Me deu honra, me deu família, me deu trabalho, me deu um altar para falar da vida dele. É injusto eu ficar negando esse Deus. É injusto eu deixar esse Deus do lado. Então, ultimamente eu tenho vivido coisas lindas com Deus. Ele só está muito folgado. Ele me acorda todo dia 3 horas da manhã. Eu não quero, mas ele acorda. Aí eu tenho que orar. Porque se eu não orar, eu não durmo. Dá para você? Mas eu vou lá. Aí eu começo a lembrar das pessoas que ficam no trabalho. Ora por mim, por isso, por aquilo. E eu oro por todo mundo e esqueço de orar por mim. Mas daí eu entendo que o que Deus está fazendo por mim, eu vou cuidar das coisas dele, ele vai cuidar de mim e cuidar da minha família. Então hoje eu não tenho como deixar esse Deus de lado. Não tenho como deixar essa graça de lado. Eu não sei como que você está vivendo com Deus. Não sei de que jeito Deus anda falando contigo. E não sei de que jeito você anda ouvindo Deus. Mas nessa noite que Deus manda dizer para vocês que a graça dele te basta. A graça dele. A hora que você estiver perdido, ele vai te resgatar.
A hora que você estiver passando por necessidade, a graça dele vai te resgatar. Só a graça nos basta. Amém? Vamos ficar.